quando eu quero perguntar a alguém, você fala chinês? Eu devo falar, 你会说中文吗? Ou 你会说汉语吗? 汉语, 汉语 ou 中文, 中文. Qual deles seria o mais adequado para fazer minha pergunta? É isso que viemos fazer aqui hoje, esclarecer para você. E a resposta é, você pode usar qualquer um deles. Agora, se você quer saber a diferença entre essas duas palavrinhas, continua no vídeo. A primeira coisa que precisamos explicar é que yu, terceiro tom, significa língua em chinês. Então, quando a gente fala hanyu, língua, han, é a língua han. Daqui a pouco falaremos o que significa esse han. Vamos ver com o finalzinho da outra palavra. When. Segundo tom, começa de baixo e vai subindo. When. Até aqui tudo bem, ok? Agora vamos ver o comecinho dessas duas palavras. Han, quarto tom, joga com força, depois desaparece. Vem da palavra Hanzu. Hanzu é o nome de um clã chinês que surgiu no passado na China, há milhares de anos atrás. E com o tempo foram se desenvolvendo. Durante esse período em que o clã se desenvolvia, aconteciam várias guerras internas, várias lutas por poder, até que veio o imperador Qin e controlou a China. Na verdade, o imperador se autodenominou imperador e tomou conta da situação. Ele saiu controlando a China para tentar conter as lutas pelo poder, para tentar controlar as rebeliões e assumir a China como um todo, organizar e deixar tudo bem controlado. Para fazer isso, ele acabava sendo bastante autocrático. O que é autocrático? Diferente de democrático. Ele não ouvia o povo, ele tinha o hábito de tomar decisões unilaterais, ele não tinha o hábito de ouvir a população. E isso deixava as pessoas muito descontentes. Esse imperador, como falamos, foi justamente aquele que teve a ideia de criar a Grande Muralha da China. Na verdade, já existiam algumas muralhas ao longo de todo o norte da China, para proteger das invasões. Só que esses pequenos trechos de muralhas não eram unificados. Então, o imperador autocrático, que não ouvia o povo, decidiu proteger de uma vez só e começou a preparar tudo para que a Grande Muralha fosse construída. Na verdade, ele precisou unir todos os trechos e todos unidos formaram a Grande Muralha. Mas voltando agora para falar do porquê usar Hanyu ou Zhongguan e ao mesmo tempo significar chinês, o clã Han vivia às margens do rio e começou a crescer, a crescer, a crescer. Enquanto isso, após alguns anos, o rei da dinastia Qin, o imperador Qin, acabou morrendo. E quem assumiu foi o seu filho, mas o filho do imperador não conseguiu controlar a China como antes. E as rebeliões voltaram a acontecer e a China voltou a viver um período de vários combates e conflitos pelo poder. Justamente nesse período, o clã Han, que já estava bastante desenvolvido, conseguiu tomar o controle da China e fazer a China se desenvolver tanto em arte, em cultura, quanto no seu poderio militar. Os Han conseguiram finalmente equilibrar, de certa forma, duas coisas importantes. Algo que atendia a população, a cultura, a arte, os demais aspectos foram atendidos, o que demonstrava um pouco mais de atenção com a população e, ao mesmo tempo, conseguiu se estabelecer bem com seu poderio militar. Então, o clã Han, quando assumiu a China, foi considerado como uma época de ouro, porque muita coisa aconteceu. A China cresceu vertiginosamente com a assunção do clã Han no poder. Os Han influenciaram bastante também na escrita. Foi a época em que tudo se desenvolveu com bastante velocidade. Então, daí o termo Hanyu. Hanyu significa língua chinesa. Porém, existe uma história no passado, acabamos de ver, que esse Han, quarto tom, Han, vem de um passado histórico, de quando a dinastia Han
assumiu o poder da China e foi quando a escrita chinesa realmente se desenvolveu com bastante velocidade. Agora falando do Chunwen, que também significa chinês, mas por que existe essa palavra também significando chinês? A gente vai explicar agora. Chung, primeiro tom, Chung significa meio. Chunwen. Na verdade, existe uma sutil diferença, mas isso não afeta a compreensão. E você pode usar um ou outro. Porém, vamos aproveitar, já que estamos aqui, e explicar essa pequena diferença para fechar nosso vídeo. Agora, se você ouvir Han Ren significa pessoa de Han. Na verdade, não é comum ouvirmos isso aqui no Brasil, mas na China é comum. Quase 80% dos chineses são da dinastia Han. Vêm da dinastia Han, são descendentes dela. A diferença é que quando nos referimos a Zhongguoren, trata-se de pessoas em geral, dos 100% dos chineses. Nem todos vêm da dinastia Han, mas quando vêm, eles têm o maior orgulho de dizer que são pessoas da dinastia Han. Han Ren. Espero que tenha ajudado vocês a entender por que podemos dizer Han Yu ou Zhongwen para dizer chinês. Daqui pra frente, fique tranquilo, qualquer uma dessas perguntas estará correta. O diferencial é que agora você sabe esses dois termos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante, um pouquinho mais sobre a cultura chinesa e sua história. 再见！你会说汉语吗？对呀，我会说汉语。